E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo tudo sobre o gráfico para que você saiba realmente como interpretar, como analisar cada movimento, cada região de entrada, cada ponto de suporte e resistência, como a tendência se comporta, para que você saiba analisar e operar o gráfico para ter a tão sonhada consistência. Desde já, eu te peço para que você deixe aquele like, ative as notificações do canal para você não perder nenhuma aula que eu subo aqui. Inclusive, eu deixo aqui para você de presente um e-book onde eu trato sobre padrões de vela para você aprender alguns padrões de velas que eu utilizo para fazer a minha entrada. Para mim, são os 16 padrões principais para utilizar durante uma compra e uma venda do ativo, tá? Para baixar é simples, ó. É só você vir nos links da descrição de toda a videoaula ou aqui, ó, onde está já linkado todos os links do canal e procurar pelo canal do Telegram. Lá no canal do Telegram você vai ter acesso ao e-book. Além do canal do Telegram, aqui você encontra o meu Instagram, você encontra o meu WhatsApp e você também encontra o link de acesso ao treinamento, tá bom? Voltando aqui, ó, quando você entra aqui no Telegram, você acessa o Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Clica sobre ela, vai aparecer dois links e aí você faz o download, tá bom? Aqui dentro você vê aqui, ó, as aulas que eu subo para o YouTube, você vê resultados de alunos, ó, como o Rivanildo, batendo meta. Aqui você vê uma entrada aqui, ó, do aluno do Elder. O Elder foi de 2 em 2 dólares até chegar a 147 dólares, né? Mostrando que é possível você com pouco capital fazer o seu dinheiro, desde que você tenha capacidade técnica para isso. Então aqui o Alessandro também batendo meta, 4-0. Aí você vê aqui o Wagner batendo meta. Aqui você vê o Marcelo também, ó. Uma hora o Marcelo batendo meta no computador, outra hora no celular e assim por diante. Aqui o Pedro também, ainda falando, logo vai ser sua renda principal. A renda variável é assim, geralmente as pessoas começam com uma renda auxiliar e depois quando ela se torna renda principal, acaba ficando como renda principal. Aqui é o aluno que pediu para não ser identificado, ó, se for postar, risca meu nome, por favor, a foto. Então tá aí, riscado, o testemunho do aluno, sobre as aulas, sobre o seu caminho, o Wagner aqui batendo meta de novo, aqui a Andrea também batendo meta, ó, e assim por diante, pessoal. Então acessa aí, baixe o seu e-book. Se tiver mais alguma dúvida, uma forma fácil também é você entrar aqui no meu Instagram, ó, me seguir no meu Instagram, Cadu Rinaldi, você pode mandar um direct aqui para mim. O link de acesso ao treinamento também está aqui, lembrando que ainda está com 60% de desconto, onde você pode de forma vitalícia estudar e tirar dúvidas diretamente comigo, tá bom? Bom, vamos para o gráfico. Hoje é OTC, né? Hoje é sábado. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Vamos lá, Audicad. Vamos ver o que o Audicad tem a nos oferecer. Ó, o preço está chegando nessa região. É uma região interessante. Preço fazendo movimentação, preço chegando aqui, ó. Aqui tem um doji. Todo mundo sabe da força dos movimentos do doji. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem uma região bem interessante que o gráfico pode trabalhar nessas regiões. Eu estou dizendo que ele pode, não estou dizendo que ele vai, tá? O gráfico ele é assim, ele pode. Não estou dizendo que ele vai. Ó, peguei certinho, peguei na entrada aqui na máxima da região, ainda eu pensei aqui um segundo se eu deveria fazer uma entrada ali mesmo. Porém, ele está aliado aqui, ó, um doji aqui, um doji aqui. Para quem é do treinamento, acho que entende um porquê dessa movimentação. Se você traçar uma fibo aqui, ó, só para, deixa eu ver, uma fibo, só para você ter uma ideia, para eu não ficar traçando linha, você vai entender onde o gráfico está, ó. 50% do movimento, tá? 50% do movimento
Eu tenho um doji aqui e tenho um doji aqui. O que eu posso esperar dessa região? Seria a melhor região ali para fazer uma correção? Não, pessoal. Mas existem alguns fatores dentro dessa volatilidade terrível que você está vendo que faz com que o preço ali ele seja resistido, tá? Mas isso é um assunto bem profundo, não dá para eu trazer aqui. Fechou lá, ó, vai fechar. Deu uma engasgada aqui a plataforma, né? Vai fechar, vamos lá, fecha, minha querida. Teve um tempo, uma outra vez, né? Tá lá, fechou. Que eu fiz meus trades tudo assim. Eu terminei a aula e ainda tinha uns que não tinham fechado, né? A plataforma, né? A transmissão de dados. E eu fiquei com receio, né? Se realmente teria dado bom, mas deu bom. Aqui também, só ter paciência, às vezes acontecem essas questões tecnológicas. Tá lá, ó, entradinha perfeita, região, expliquei para vocês o porquê. Começando o nosso sábado aqui de OTC de forma perfeita. Vamos lá, vamos para um outro ativo? Vamos ver o que nós temos aqui, ó, EuroJPY. Vamos ver o EuroJPY. Aqui o gráfico já é diferente, ó. O gráfico mostra algo diferente aqui na movimentação. Aqui ele já mostra a busca de uma região. Aqui ainda acredito que ele faça uma pequena movimentação mais abaixo, por isso que eu já entrei aqui, ó. A ideia é que ele viesse fazer o movimento aqui. Se ele não vier fazer, não tem problema, tá, pessoal? Se ele não vier fazer o movimento até a máxima ali, não tem problema. Eu entendo o que o gráfico quis fazer e parto para outra análise. Agora, quando eu venho aqui e já olho o gráfico, o que é isso? Conforme a gente vai fazendo nossos trades, conforme a gente vai avaliando os gráficos, a gente vai entendendo alguns movimentos técnicos. Esses movimentos técnicos, às vezes, eles são claros para nós. Aqui, por exemplo, ó, o meu pensamento era esse. Não é o que ele mostrou, tá? Não é o que ele está fazendo, aliás. Deixa eu ver. Opa, parece que foi agora. Olha lá, ó. Quando eu ia entrar para dar uma olhada de novo num gráfico mais limpo, ele fez o movimento que esperava. Tá lá, ó. Tá fechando. Vamos aguardar a vontade da plataforma fechar. Ai, meu Deus. Eu fico com receio quando ela tá assim, sabe? Fazendo assim, porque, né? Vai que eu faço uma entrada e ela não computa, eu computo errado. Bom, olha a importância de você entender topos e fundos no gráfico. Topos e fundos no gráfico. Topos e fundos no gráfico, eles existem, pessoal. Não é simplesmente por existir. Então, quando eu vejo aqui esse gráfico, ó, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um... Não é um fundo propriamente dito, mas vamos dividir aqui, vai, em 3 movimentos. Aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo. Ou seja, o gráfico com essas informações de topo e fundo, ele me traz algumas informações. Dentro dessas informações de topo e fundo, eu vou marcando meu suporte e minha resistência para entender o contexto do gráfico. Quando eu faço essas marcações e entendo essas regiões de topo e fundo, o que o gráfico me mostra? Ele me mostra uma região aqui, ó, de demanda. Lembra que a gente sempre fala a questão de demanda, lembrando que a região de demanda já compreende tudo isso aqui, ó. Só que ele me mostra essa região de demanda, assim como ele saiu dessa região aqui de oferta, ó, a região de oferta compreende tudo isso aqui, que a partir do momento que ele veio fazendo esta força de movimentação aqui, ó, e aqui tem um padrão, tá? Ele vem fazer essa força de movimentação deste esse candle. A entrada melhor seria aqui, ó, no terceiro candle. Porém, contudo, todavia, eu ainda vejo movimentação de espaço para ele continuar até o início dessa região de demanda. Então, o início dessa região de demanda é um início de região de demanda que eu posso pensar em fazer uma análise, onde o preço pode buscar. Ó, e é o que eu espero dele vir buscar até aqui, ó, e é o que ele vem. Tá vendo? Ó? Então, deixa eu tirar essa linha para você entender um pouco mais. Então, o gráfico... não é que o gráfico me respeitou, pelo contrário, eu respeitei o movimento do gráfico, eu entendi o que o gráfico está fazendo. Então, a partir do momento que eu traço um objetivo, sei que o gráfico pode buscar esse objetivo, vejo uma região aqui, ó, dando possibilidade de continuação de queda do gráfico, para que haja força de continuidade de movimento,
elencando essas regiões de topo e fundo, porque eu sei o porquê que o gráfico está trabalhando em regiões de topo e fundo ali, o gráfico fica claro para mim, o gráfico fica simples para mim. E é essa percepção que você tem que ter como alguém que saiba analisar. Você conseguiu entender? É isso que vai fazer com que você entenda o gráfico. É isso que vai fazer com que você saiba analisar regiões de topo e fundo para fazer a sua entrada em suporte e resistência. É isso que vai trazer a simplicidade do movimento. Não importa se você está no mercado aberto, não importa se você está em OTC, o importante é você compreender, entender e analisar as regiões de forma clara. Essas regiões de forma clara são regiões que o gráfico vai deixar no gráfico. Ele vai deixar um topo, ele vai deixar um fundo, ele vai deixar um topo, ele vai deixar um fundo. Aí você tem que saber o quê? Justamente essa parte técnica que eu sempre falo, que eu sempre toco na tecla aqui, as questões que eu sempre digo que você precisa saber. Não adianta você querer operar um gráfico, pessoal, sem ter conhecimento. Não adianta, não adianta. Por isso que antes de apertar o botão, antes de saber aqui, por exemplo, ó, eu apertei o botão aqui. Antes de apertar o botão ali, eu tenho que saber tudo que está acontecendo aqui no gráfico e entender os pontos de ligação de cada setor. Quando eu faço isso, eu tenho o quê? O contexto gráfico. Tendo contexto gráfico, eu já sei se eu vou comprar, se eu vou vender. Dentro do contexto gráfico, eu já sei se eu vou comprar ou se eu vou vender. Aí o que eu vou esperar? Eu vou esperar apenas um padrão, um filtro de entrada, tá? Então, ó, entradinha aqui em AUD/CAD, né? Perfeita nessa região, ó, o preço continuou caindo. Euro JPY, preço fazendo movimentação. Vamos para mais um ativo aqui, vamos dar uma olhada mais um ativo. Ó, Euro USD. Vamos ver o Euro USD. Ó, Euro USD aqui, isso aqui é uma demonstração de rompimento, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não gosto, pessoal, de fazer essas entradas assim de rompimento, tá? Mas eu vou fazer aqui. Estamos altamente lucrativos, eu vou fazer aqui. Eu não gosto de fazer essas entradinhas aqui nessa região justamente por causa disso, ó. Tá vendo? Dessa movimentação que ele pode fazer. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma movimentação. Eu não gosto de fazer essas entradas de continuidade de preço justamente por causa desses movimentos. Que ele pode fazer justamente esse movimento de busca de região para depois continuar a movimentação. E aí você acaba tomando um loss bobinho, né? Bobo, por quê? Porque o gráfico, ó, era para ele fazer continuação de movimento e ele não faz, tá vendo? Ele não faz. Então a gente acaba perdendo um trade por causa dessa movimentação. Por isso que eu não gosto de fazer essas entradas nessas regiões, tá? Vamos lá, ó. Ele está fazendo uma movimentação aqui, deixa eu ver aqui o Euro USD, deixa eu ver se tem uma oportunidade da gente fazer mais um trade, ó, tá indo buscar lá em cima, ó, tá indo buscar lá em cima, ó, fechou, nem vou precisar, fechou, tá lá, ufa, eu abri, tá lá, eu abri aqui de novo, pessoal, porque se ele fizesse esse movimento aqui, ó, se ele fizesse este movimento aqui, como ele veio buscar essa região aqui, eu ia pegar ele aqui subindo, ó. Eu ia pegar ele aqui, tá? Eu ia pegar ele aqui entrando aqui nessa região. Eu não gosto de fazer essas entradas aqui de rompimento, ó. Eu não gosto. Isso aqui é uma entrada de rompimento. Por que que eu sei que ele vai romper? O gráfico está me mostrando que ele vai romper. Ah, eu não tenho volume, eu não tenho como ver que ele está rompendo. Não precisa de volume num caso como esse. O gráfico é claro, é clássico, ó. Então, mas só que acontece o seguinte, por que que eu não gosto de fazer uma entrada justamente em rompimento assim, ó? Por que que eu falo rompimento, pessoal? Ó, isso aqui, ó, é uma região máxima de topo. Vamos lembrar a questão do topo e fundo, nós falamos, ó, fundo e topo. Por que que eu não gosto de entrar justamente num rompimento direto? Porque as ondas, ó, olha aqui, ó, fundo, as ondas, o que que elas fazem? Elas fazem movimentos de topo e fundo, ó, fundo, ó, e região meio que topo. Olha a importância de você entender os topos e fundos e saber marcar o suporte e resistência para fazer a sua entrada, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, né? Topo.
Porém, contudo, todavia, o que ele me mostra que ele vai romper. Então, se ele me mostra que ele vai romper, qual era a expectativa que eu Cadu, utilizo? Eu espero ele chegar num topo, voltar em região de fundo, ganhar força e aí subir e fazer movimento, tá? É isso que eu espero. É o trade assim mais correto, mais simples de ser feito com inteligência. Mas aqui, ó, como essa tendência está tão inclinada aqui, ó, tão linda, movimento com candle como esse, ó, com muita força, depois de ter feito um fundo em V, mostrando que tem volume financeiro ali na região, é que nem aqui, ó, tá vendo? Ó, mostrou força, ó, preço continuou para buscar essa região. Mostrou força aqui, ó, logo depois não foi. Mas quando ele fez esse fundo em V, olha só, fundo em V foi. Quando ele perdeu força, fez fundo em V de novo, eu transporto esse mesmo volume financeiro que aconteceu aqui, ele está acontecendo aqui de novo. Para fazer o quê? Para jogar o preço lá para cima. Então, quando você aprender a identificar topos e fundos e fazer as marcações para operar o suporte e resistência, você vai ver como tudo vai ficar mais simples. No treinamento, pessoal, a gente vê isso tudo em detalhes, tá? Ó, olha isso aqui. Olha o gap que abriu aqui. Não. É o que eu falo do OTC, é isso aqui, tá, pessoal? Às vezes acontece isso. Olha isso. Então eu entrei comprado na região. E qual que era o pensamento aqui? Aqui ele já pode vir buscar a região, que nem eu falei. Isso, o gap aqui nada mais é que isso, ó. O gap nada mais é do que você colocar um candle de baixo aqui nessa região. Mas olha o tamanho do gap. Olha o tamanho do gap que aconteceu. Ou seja, o que, que o gráfico já me mostra aqui? Que o gráfico já está meio estranho, né? Nesse momento aqui, ó, 7 e pouquinho da manhã, olha esse gap. Se eu entro no gráfico agora e vejo um gap como esse aqui, eu já não entro num gap como esse ou num gráfico que apresenta um gap como esse. Por isso que você tem que ter consciência também, pessoal, do que é um bom gráfico para operar. Por que eu estou falando aqui aprender a identificar topos e fundos, fazer as marcações para operar suporte e resistência? Porque um gráfico, ele é assim, ó. O que é um bom gráfico para operar? Faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo. Quando você chega num gráfico, olha a dica de ouro. Tem topo bem definido, tem fundo bem definido, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. O que mostra isso? Ele vai mostrar para você pontos de liquidez, pontos que interligam entre si, regiões de suporte e resistência bem definido, que você vai conseguir compreender um pouco do contexto, identificando regiões, tendência, para aplicar um padrão de vela. Então isso aqui, pessoal, é um bom gráfico para operar. Agora tem pessoal às vezes que entra no gráfico e fala assim, poxa, eu não consigo ver nada, eu não consigo entender nada no gráfico, não vejo nada de bom. Aí o gráfico está assim, ó. O gráfico está assim. Aí a pessoa fala assim, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Não, são pequenas consolidações na região. Não é um topo e um fundo como isso aqui é um fundo, um fundo. Ah, Cadu, isso aqui é o quê, ó? Que é justamente que vai estar aqui nessas regiões aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma consolidação. Ah, mas isso aqui não é um topo, é um fundo? Olha, você pode até entender como topo e fundo, mas não tem liquidez, como eu estou falando. Não é uma região de suporte e resistência para você pensar em fazer operações. Ou seja, não adianta fugir da regra. Então, se você vê um gráfico como esse e vê um gráfico aqui, sim, como esse, ó, e vê um gráfico como esse. Então, aqui, ó, eu tenho topo, fundo. Deixa eu pôr branquinho para ficar igual esse aqui, né? Ó, eu tenho fundo, eu tenho topo. Eu tenho topo, tenho fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Eu tenho o gráfico número 1. Eu tenho o gráfico número 1 e eu tenho o gráfico número 2. Qual gráfico você escolheria para operar? Você que tem conhecimento técnico, você que já está avançado, você que já sabe o que vai fazer. O que você vai escolher aqui para fazer as suas operações? Qual é o melhor gráfico que você imagina que para você vai valer a pena para você operar? É o gráfico número 1 ou número 2? Você que está aí no chat, interaja comigo, por gentileza.
Se você não está ao vivo no chat, mas está assistindo a aula agora, escreva no comentário qual é o gráfico que você utilizaria, o gráfico número 1 ou o gráfico número 2. Você pode chegar e falar assim, eu operaria no 2 e no 1, tranquilamente, tá? Você pode falar isso, não tem problema nenhum. Agora, se você realmente é uma pessoa que sabe tudo da análise gráfica e quer diminuir os seus riscos, é óbvio que você escolheria o número 1. Porque o número 1 tem regiões definidas, tem topo e fundo para você fazer as suas marcações e saber qual é o suporte e resistência para você operar de forma correta. É óbvio que é o número 1. Então, é por isso que as identificações de topo e fundo para você fazer as marcações tem a ver com quando você for fazer o contexto do gráfico e operar o suporte e resistência. Não é aleatório. Por isso que você tem que saber como analisar e como operar. Por isso que para você apresentar um padrão de vela, tem que ter regiões bem definidas. Então um gráfico com topo e fundo, seja em mercado aberto ou fechado, é de suma importância. Como aqui eu fiz, AudiCAD, eu fiz essa entradinha aqui em AudiCAD para você ver. Essa entrada aqui, essa região aqui, você fala assim para mim, Cadu, mas eu não estou vendo um topo e um fundo bem definido. Tem sim, um topo aqui e no meio do caminho tem as regiões de doji que eu falei para você. Então, aqui, para você ter uma ideia, tem um topo, tem um fundo, tem um topo no meio do caminho. O topo está no meio do caminho. E aí eu já começo a fazer as minhas definições. Assim como eu fiz aqui em euro JPY, a mesma coisa. Cadu, você fez um movimento de queda. Fiz, tem um topo aqui, tem um topo aqui, tem um fundo aqui, tem um topo aqui. Quando ele já está trabalhando nessa região, eu já tenho uma outra região de 50% definida, já tem região de 100, tem região de 100, Pronto, está definido o meu movimento. Eu já sei o que eu vou buscar, o que eu vou interagir, como eu vou aplicar minha entrada. Assim como o euro USD. Como eu falei para você, aqui tem um topo. Opa, não era isso. Aqui tem um topo. Aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, aqui tem... Não é, mas vamos indicar que seja um topo. Eu já tenho definido. A expectativa é que ele vá buscar mais acima. Não gosto de fazer entradas como essa. Passei um apuro aqui, mas deu bom, né? Porque o gráfico está tão claro do que ele vai fazer. Tanto é, pessoal, que ele fez de novo aqui, fez topo e fez fundo, Olha novamente o movimento. Agora, o que eu quero correto eu esperar é o seguinte: fazer esse topo, o preço viria nesse fundo, aí eu entraria comprado aqui. Essa é a melhor forma, entrada de confirmação. Essa entrada que eu fiz aqui é a entrada de risco, tá? Entrada de risco. Cadu faz porque tem hora que dá vontade de ter uma emoção, né? Faz uma entradinha mais arrojada. Mas este é o movimento. Como poderia ter sido este movimento, poderia ter sido este movimento, poderia ter sido este movimento, de forma tranquila. Como foi aqui. É só esperar as definições ali de topo e fundo, fazer as marcações para fazer o seu trade. Conseguiu compreender a movimentação do gráfico? Desde AudiCAD aqui, como eu fiz a entrada, até nessa especificação aqui de euro-USD. Lembrando sempre, pessoal, que quando você identifica essas regiões no gráfico e define como boas regiões para operar, o que você tem que ter é o quê? Paciência. Tendo paciência e definição para você entender o que o gráfico está fazendo para aplicar um padrão de vela e seguir o movimento do gráfico, seja de tendência ou suporte e resistência, tá bom? Você que quer fazer parte do treinamento, para quem não sabe como fazer parte do treinamento, tem um link fixado aqui nos comentários, tem o link na descrição, tem o link aí onde fala sobre o meu canal do YouTube, tem os links, tem também no meu Instagram aí, tem na página quando você entra, tem meu WhatsApp. É só fazer o acesso pelo link ou qualquer coisa, manda uma mensagem para mim para tirar dúvida em relação a isso, tá bom? O seu acesso é para a vida toda. Quando você faz a aquisição, você já recebe um e-mail para fazer a sua senha, já começa a estudar de forma instantânea, sem enrolação, já começa a estudar na hora, tá bom? Você que está aqui no YouTube, que está acompanhando a aula aqui, por gentileza, eu quero fazer uma dinâmica com vocês para saber se vocês estão assistindo a aula até o final, tá? Então, para eu saber que você realmente assiste a aula até o final, você vai escrever assim, nos comentários, hashtag topo, hashtag
topo, deixa eu pagar aqui, ó. Vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, vamos ver se dá certo, porque eu quero ver realmente quem acompanha. Hashtag topo e hashtag fundo. É isso que eu quero que você escreva. Então, você pode escrever aí nos comentários agora quando terminar a aula, você vai escrever o seu recadinho do coração, vai agradecer, vai fazer o que for, e termina com a hashtag topo, hashtag fundo. E aí eu vou saber que realmente você está com o intuito de aprender, está acompanhando as aulas, e isso vai mostrar para mim também que eu estou ajudando alguém a aprender, tá bom? E isso vai me incentivar a trazer aulas para o YouTube. Então, hashtag topo, hashtag fundo, nos comentários escreva aí. Quem chegar e ver os hashtags aí não vai entender nada que está acontecendo, vai ter que assistir a aula para entender um pouco mais da questão do topo e do fundo, tá bom? Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal. Eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!